E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Alguém com certeza vai deixar aqui nos comentários em quantos minutos e segundos que começa a narração e eu vou deixar fixado pra quem já quiser pular automaticamente a introdução, tá? Gente, por que o nome do canal é Israel Reddit? Galera, eu criei esse canal no e-mail do meu marido. Era pra ser dele, né? Aí eu ia ficar com um canal no meu e-mail e um no e-mail dele. Só que esse e-mail, eu não me toquei que tinha sido euzinha que fiz anos atrás. Então, todos os dados eram meus. Então, na hora da verificação, bateu lá. Tudo meu. Infelizmente, ficou Israel Reddit e eu não quero mais trocar, porque deixa assim mesmo, né? Deixa estar. O vídeo de hoje é bem bacana, espero que vocês gostem. Já quero deixar claro de antemão, gente, é uma história fictícia. Respira, respira, abstrai, não leva pro coração, tá bom? Eu sei que vocês gostam, sei que vocês adoram, que é viciante. Eu também sou viciada em histórias de Reddit, a louca do Reddit. E não se esquece de deixar aquele seu likezinho maroto. Não sei se vocês ainda têm chance de ir para o vídeo, mas se vocês tiverem, eu fico muito agradecida. IPA é assim, você curte o vídeo e na hora que você curtir, vai aparecer a opção IPA. É de graça 3 vezes na semana e já ajuda a sua DM, tá? Galera, um grande beijo para vocês. E se vocês quiserem ver mais histórias, eu tenho mais lá no Retcons e Afins, tá bom? Tem mais de 300. Um beijão e até logo! No dia em que meus pais bilionários vieram me buscar, eu apenas soltei um suspiro pesado. Sabe de uma coisa? Esquece. Você obviamente vai se dar melhor com a impostora de ouro. Se eu voltar, vou ser só a desagradável da família. Então por que não me deixar aqui apodrecendo? Meus pais deram umas risadinhas muito constrangedoras. Como você pode dizer isso? Você é nossa carne e sangue de verdade. Quando pegamos a estrada, passei o trajeto inteiro rabiscando em um caderno. Minha mãe se inclinou, toda bisbilhoteira. Sobre o que é essa obra-prima, querida? Estou só elaborando o manual de como a filha falsa vai tentar arruinar minha vida. Fase 1, bancando a coitada. Fazendo vocês pensarem que eu sou a grande vilã valentona. Fase 2. O clássico movimento de me acusar de roubo. Meus pais ficavam jurando que nada assim jamais aconteceria. Isso durou exatamente até a impostora se lançar escada abaixo e mentir descaradamente, dizendo que eu a empurrei. Meus pais surtaram e estavam prontos para me atacar, mas eu apenas mantive a calma e coloquei um grande visto de verificação ao lado da fase 1. De repente, lembrando do meu caderninho, eles puxaram as mãos para trás como se tivessem sido queimados. Espera, vamos checar as câmeras primeiro. Se ela realmente te empurrou, nós cuidamos disso. O choro da filha falsa cortou o ar como um rádio quebrado enquanto ela gritava. Espera, o quê? Câmeras de segurança? Assenti e apontei direto para a lente que olhava para a escada. Como eu já tinha mapeado essa bagunça, exigi que meus pais instalassem um sistema de vigilância completo, antes mesmo de eu entrar em casa. Estritamente para manter meu histórico limpo. Naquela época, me chamaram de rainha do drama. Mas olha só. As imagens foram úteis em menos de 48 horas. Serafina Walsh, a pequena fraude, não fazia ideia de que elas estavam ali. Se ela estivesse atenta às câmeras, com certeza não teria escolhido as escadas para sua pequena encenação. Mãe, pai, não acredito que vocês estão do lado dela. Dói tanto que eu acho que estou literalmente morrendo. Lamentou Serafina, segurando o tornozelo como se fosse um ferimento fatal, enquanto as lágrimas caíam em modo acelerado. Minha mãe começou a perder o controle instantaneamente. Meu pai pegou Serafina no colo e gritou: Hospital! Peguem o carro! Fiquei para trás e perguntei calmamente e baixinho: Então, ainda estamos vendo a gravação ou não? Minha mãe não disse uma palavra, mas meu pai perdeu completamente a cabeça comigo. Vivian Walsh, você tem pulso? Sua irmã está aqui deitada, quebrada, e tudo com que você se importa é com uma maldita gravação de segurança? Minha mãe me lançou um olhar choroso. Exatamente, Vivian. Não importa se ela tropeçou ou se você a empurrou. Ela está machucada. Você deveria mostrar um pouco de coração. Ela é sua irmã, pelo amor de Deus. Eu não entendi. Por que eu deveria me importar com uma garota que literalmente está armando um golpe contra mim? Além disso, cair 3 degraus miseráveis não era exatamente uma sentença de morte. Suspirei ao ver meus pais batendo a porta e saindo da garagem em pânico total. Sentei na escada e reassisti ao vídeo, parando bem no momento em que Serafina mergulhou de propósito, e salvei aquele clipe no meu cloud. Meu irmão, Felix Walsh, entrou com um saco de comida para a viagem e gritou: Sera, adivinha quem trouxe coisa boa? Félix olhou ao redor, e ao não ver Serafina, virou-se para a governanta.
Maria, cadê a criança? Maria apontou para mim e disse: Senhor, sua irmã biológica está sentada bem ali. Félix simplesmente me ignorou e respondeu para Maria: Serafina é minha única irmã, não se engane de novo. Agora onde ela está? Aconteceu alguma coisa? Depois que Félix continuou insistindo, Maria finalmente contou tudo. O quê? Você está me dizendo que a cera caiu da escada? Félix imediatamente enfiou um dedo no meu rosto. Foi você? Toquei o botão de play no vídeo e enfiei a tela na cara dele. Serafina encenou tudo só para me incriminar. Félix simplesmente tirou o celular da minha mão. Já chega! Se você não tivesse aparecido, a Sera não estaria tão nervosa. Você consegue imaginar a dor que ela sente depois de uma queda dessas? Os olhos de Félix realmente ficaram marejados. Ele me lançou um olhar de puro desprezo antes de ordenar ao motorista que o levasse para o hospital. Sinceramente, eu não esperava que, mesmo com as provas, ninguém me apoiasse. Acho que sangue não é mais espesso que água quando você não passou 20 anos juntos. Maria veio me confortar, dizendo que eles cresceram juntos e são próximos. Então eu não deveria levar para o lado pessoal. Só balancei a cabeça. Por que eu estaria chateada? Eu vi isso chegando de longe. Depois que você já ensaiou a dor tantas vezes, a coisa real nem dói mais. À noite, fiquei perto da janela e assisti Serafina sendo carregada nas costas do meu pai, ladeada por Félix e minha mãe como se ela fosse algum tipo de realeza. Serafina olhou para cima e encontrou meus olhos. Ela me deu um sorriso convencido e disse: Mãe, pai, Félix, vocês prometeram que eu sou a favorita, né? Meus pais assentiram imediatamente. Claro, amor. Você é o nosso número 1. E nunca mais faça nada tão arriscado assim. Mesmo com Vivian de volta, nosso amor por você está gravado em pedra. Minha mãe entrou no meu quarto para sugerir a ideia de me transferir para a turma da Serafina. Vou dormir melhor sabendo que sua irmã está lá para cuidar de você. Talvez tenha sido por causa das câmeras. Ultimamente, Serafina não estava fazendo nenhuma cena. Em vez disso, agia como se fosse minha nova melhor amiga. Mesmo com 5 coxas de frango na mesa, ela insistiu em colocar a dela na minha tigela com aquele olhar falso de preocupação. Minha irmã passou anos lutando por minha causa, então ela merece minha parte. Vou me virar só com o molho. Toda a rotina dela de santa viva estava me tirando o apetite, mas meus pais e meu irmão idiota estavam acreditando totalmente. Toda vez que Serafina sacrificava a comida dela por mim, minha mãe sorria radiante. Sera, você realmente se esforçou. Você é uma irmã mais velha tão boa. Félix interveio, fingindo estar ofendido em nome dela. Sera, não é sua culpa. Aqui, pega minha coxa. Mordi o lábio e perguntei com falsa preocupação. Canal do YouTube Israel Reddit. Espera, o Império Walsh vai falir? É por isso que estamos brigando por um pedaço de frango? Meu pai bateu os hashes na mesa. Já chega! Vivian, Serafina está estendendo um ramo de oliveira. Se você não consegue ser grata, o mínimo que pode fazer é não falar besteira sobre a família ter ido à falência. Olhei para a coxa na minha tigela, que estava coberta de flocos de pimenta, e disse friamente. Terminei. Eles nunca parecem lembrar que eu não consigo tocar em comida apimentada. Tudo na mesa era uma mistura gordurosa de temperos pesados que Serafina adorava. Meu pai achou que eu estava fazendo birra e começou a perder a cabeça comigo. Serafina jogou ainda mais lenha na fogueira. Pai, ela não comeu nada. Deixa eu pegar uma tigela nova para ela. Não me importo se ela me bater ou gritar. Fui eu quem tomou o lugar dela. É natural que ela me odeie. Não ouse ir. Deixa ela passar fome. Na verdade, entrei em uma greve de fome de 2 dias, até minha avó me visitar e perceber que eu estava pálida como um fantasma. Ela deu uma bronca no meu pai. Como você pode ser tão cruel? Essa é sua própria filha. Meu pai se apressou para se defender. Mãe, nós não maltratamos a Vivian. Vivian, diga a ela. Já fomos algo além de bons para você? Olhei para o mar vermelho de comida apimentada na mesa de jantar e disse secamente. Eu não consigo comer comida apimentada. Meu pai congelou. Félix apenas comentou casualmente. Você não pode simplesmente lavar a comida? Pare de agir como vítima. Ele estava certo. Eu não era uma vítima. É só que ninguém se importava com o que eu sentia. Mesmo depois de eu dizer para minha mãe que não me sentia confortável na mesma classe que Serafina, ela ainda insistiu para que eu tentasse. Ela disse para eu não ser tão pessimista. Somos família, disse ela. Serafina nunca tentaria te sabotar. Mas no meu 3º dia de aula, fui incriminada por roubo. Vivian, você era a única na sala de aula. Será que você talvez... Pegou sem querer o colar da Lily? Perguntou Serafina, aproximando-se de mim com aquela preocupação fingida. Não fui eu. Balancei a cabeça, mas os alunos ao meu redor pareciam não acreditar em nada. Alunos transferidos já são alvos fáceis, e foi 10 vezes pior com Serafina puxando os fios por trás. Ninguém nem suspeitava de mim no começo, mas Serafina continuava deixando pequenas pistas, até que todas acabaram apontando para mim. Ouvi dizer que ela já foi catadora de lixo. Isso explica por que ela fede. Espera, ela não é irmã da Serafina? Eles chamam ela de irmã, mas vai saber se é de verdade? Nem parecem parentes. Meus pais estavam tão preocupados em não magoar os sentimentos da Serafina que nunca divulgaram oficialmente minha identidade.
Então todo mundo assumiu que Serafina era a verdadeira filha e que eu era apenas uma parente distante que eles acolheram. Quando ouvi isso, respondi: eu não sou irmã da Serafina. A mãe dela nos trocou ao nascer e me deixou nas ruas por 15 anos. Eu não tenho nenhuma conexão com a Serafina. Eu sou a verdadeira filha da família Walsh. O rosto de Serafina ficou pálido como um lençol. Ela começou a cambalear como se fosse desmaiar, com lágrimas prestes a cair. No segundo seguinte, alguém me deu um tapa no rosto. Vivian Walsh! Não acredito que você está intimidando a Serafina desse jeito. Você me dá nojo. Felix me olhou com puro ódio antes de pegar Serafina nos braços, murmurando palavras doces para confortá-la, como se ela fosse uma santa. A reação dele definiu o clima para o resto da turma, aumentando a hostilidade deles contra mim. Vocês realmente acham que qualquer coisa que sai da boca da Vivian é verdade? Aposto que ela é uma mentirosa patológica, além de cleptomaníaca. Exatamente. Se ela fosse realmente irmã do Félix, ele nunca teria reagido daquele jeito. Vendo a multidão se voltar contra mim, Serafina gemeu. Vivian, eu sei que você tem rancor de mim, mas o colar da Lily vale mais de 20 mil. Precisamos mesmo resolver isso. Espera, 20 mil dólares? Olhei para cima, realmente chocada com o preço. Lily me lançou um olhar furioso. Sim, então devolve agora, ou eu mesma vou rasgar sua bolsa para procurar. Peguei meu celular e liguei para o 911 imediatamente. Oficial, estou denunciando o roubo de um item avaliado em mais de 20 mil dólares. Sim, Walsh Prep, ala do primeiro ano, sala 101. Do primeiro toque até desligar, levei cerca de 30 segundos. Serafina gritou: por que diabos você chamou a polícia? Um item de 20 mil dólares desapareceu. Por que eu não chamaria? Olhei ao redor da sala. Ou esperem. Vocês realmente me viram roubando o colar? É por isso que estão tão desesperados para revistar minha bolsa? A polícia chegou rapidamente, e pouco depois meus pais e os pais de Lily também apareceram. O que você estava pensando ao trazer meu colar de 20 mil dólares para a escola? Gritou a mãe de Lily para ela como um sargento. Lily lançou um olhar para Serafina, e fingindo lealdade, não a entregou. Em vez disso, insistiu que eu era a ladra. Peguei meu caderno, marquei um grande visto ao lado de armação, e olhei para minha mãe. Oi, mãe, você não me prometeu que nada do que eu previ realmente aconteceria. Minha mãe congelou por um instante. Então colocou as mãos nos meus ombros e disse com firmeza: ela está certa. Minha filha pode ter o que quiser. Ela não tem motivo algum para roubar uma joia de valor médio. Sentindo aquela primeira faísca de confiança, quase senti lágrimas surgirem nos meus olhos. Mas Lily continuou insistindo, então a polícia revistou minha bolsa mesmo assim. E como esperado, encontraram o colar. A sala inteira explodiu em murmúrios. Meu pai se virou e me deu um tapa. Foi muito mais forte do que o de Felix. Meus ouvidos começaram a zumbir. Ele apontou para o colar com o dedo trêmulo, os lábios tremendo de raiva. Você disse que não roubou. Então me diga, Vivian, o que diabos é isso? Felix zombou. Vivian, você trouxe aqueles seus hábitos de rua com você? Vivian. Você realmente fez isso? Perguntou minha mãe. O tapa do meu pai doeu, mas o olhar de dúvida e decepção nos olhos da minha mãe doeu ainda mais. A polícia interveio para conter meu pai, explicando que não havia nenhuma impressão digital minha no colar, e alertando-o para não tirar conclusões precipitadas. Serafina falou teatralmente. Ah, isso explica as luvas na sua mochila. Você estava tentando esconder seus rastros. Todos me olhavam como se eu fosse lixo. Não disse uma palavra. Apenas tirei o grampo do meu cabelo e o entreguei ao policial. Isso é uma microcâmera. Talvez você queira verificar as imagens. O vídeo provou que eu não tinha chegado perto da mesa da Lily. Na verdade, foi Lily quem passou o dia inteiro exibindo o colar na minha frente. Quando fui ao banheiro, desencaixei a câmera e a deixei no meu estojo. De repente, vozes começaram a tocar na tela preta. Isso vai mesmo funcionar? Eles vão acreditar que ela é uma ladra? Claro! Quando o rótulo de ladra grudar nela, ela vai virar uma pária social. Tudo bem, mas você promete que eu vou recuperar meu colar? Minha mãe vai me matar se ele sumir. Relaxa. Se desaparecer, eu compro mais 10 para você. Toda a conversa entre Serafina e Lily foi gravada em alta definição. Os rostos das duas ficaram pálidos como lençóis. Lily foi puxada pela orelha para pedir desculpas, enquanto Serafina tremia nos braços de Félix. Minha mãe tentou dar um tapa em Serafina, completamente incrédula, mas Félix a bloqueou. Mãe, se você vai bater em alguém, bata em mim! Lágrimas escorreram pelo rosto da minha mãe enquanto sua mão caía lentamente. Sera, por que você faria isso com sua irmã? Ela é minha filha biológica. Serafina começou a soluçar, dizendo que tinha apenas perdido a cabeça por um momento, e prometeu que aquilo nunca mais aconteceria. E assim, toda a confusão foi considerada resolvida. Exceto por mim. Eu estava ali, com a marca da mão do meu pai inchada no rosto, parecendo uma completa piada. Meu pai deu um passo à frente, sem jeito, tentando me abraçar. Eu recuei. Meu olhar estava frio como gelo enquanto observava todos eles. Então falei calmamente. Quero uma transferência de turma. Agora. Depois de toda a confusão do caso da ladra, meus pais começaram a pisar em ovos comigo. Vi o celular da minha mãe um dia. Ela estava fazendo uma lista chamada Favoritos da Vivian. Até Felix começou a agir como se importasse.
Ele até lembrava de trazer um presente para mim quando chegava em casa. Na mesa de jantar, finalmente começaram a aparecer coisas que eu realmente gostava de comer. Passei a usar cada vez menos o caderno, e aos poucos, comecei a me abrir, compartilhando histórias da minha vida nas ruas. Quando minha mãe soube que a mãe de Serafina me largou nas montanhas, e que só sobrevivi porque uma avó lenhadora me encontrou, ela me abraçou forte, com as lágrimas encharcando minha camisa. Ela jurou que nunca mais deixaria ninguém me machucar. Eles organizaram um grande baile de apresentação para mim, convidando metade da alta sociedade para conhecer a verdadeira herdeira. Meus pais estavam de cada lado de mim no palco, segurando minhas mãos e se preparando para fazer o grande anúncio. A tela gigante piscou. O vídeo fofo do meu bebê apareceu por um momento, mas de repente a tela ficou preta. Então o rosto de Serafina apareceu. Ela deu um sorriso fraco e frágil. Mãe, pai, eu sei que a Vivian ficou fora por muitos anos, e vocês precisam ser bons com ela. Não importa se eu for deixada de lado. Ela começou a soluçar, descrevendo sua suposta dor. Era uma verdadeira profissional. Em poucos minutos, ela se apresentou como uma mártir altruísta e abandonada, enquanto me pintava como uma pirralha arrogante e tóxica. Então, ela mostrou um sorriso trágico. Mãe, pai, eu não quero ser um peso. Só espero que na próxima vida eu possa realmente ser sua filha. Uma lâmina apareceu em sua mão. No segundo seguinte, ela cortou o próprio pulso, e o sangue começou a escorrer. Minha mãe perdeu completamente o controle. Não. Sera! O salão de baile virou um caos. Meus pais soltaram minhas mãos imediatamente e começaram a ligar freneticamente pedindo ajuda. Fiquei ali no palco, paralisada. Instintivamente, alcancei meu caderno para conferir. Eu já tinha previsto aquilo. Eu sabia que a impostora usaria a carta do suicídio para me forçar a sair. Felix deu um passo à frente, arrancou o caderno da minha mão e o rasgou em pedaços. Ele me olhou com os olhos vermelhos de raiva. Mesmo agora você ainda está rabiscando naquele caderno idiota? Vivian, você tem alma? Nós não fomos bons o suficiente com você? Por que você tem que levar a Sera a se matar? Eu podia sentir os olhares dos convidados sobre mim. Alguns pareciam enojados, outros apenas estavam aproveitando o espetáculo. Respirei fundo e mantive minha postura. Eu nunca levei ela a nada. Ela é quem não suporta dividir os holofotes. Chega, vocês dois! Meu pai me lançou um olhar duro. Naquele momento, parecia que ele achava que teria sido melhor se nunca tivessem me encontrado. Então os três correram para salvar Serafina, me deixando sozinha naquele palco. Nem lembro como cheguei em casa. A única coisa que sei é que, quando olhei meu celular, meu nome estava em alta nas redes. Herdeira Walsh leva a irmã adotiva ao suicídio e pessoas na internet, que não sabiam nada da verdade, estavam me destruindo, me chamando de monstro. Eles até encontraram minhas redes sociais, pegaram minhas fotos e começaram a editá-las como retratos de funeral. Quando eu ia para a escola, as pessoas jogavam ovos podres em mim. Depois que alguém jogou um balde de tinta vermelha na minha cabeça, liguei para minha mãe, tremendo, implorando para que ela dissesse algo para limpar meu nome. Mas ela apenas suspirou. Vivian, Sera está em um estado muito frágil agora. Vamos cuidar da sua situação quando ela se recuperar, está bem? Mas você sabe que eu não fiz nenhuma dessas coisas que estão falando na internet! Felix gritou do outro lado da linha. Sera literalmente cortou os pulsos, e você está preocupado com sua reputação? É só um pouco de ódio online. Se você é tão inocente, por que tem tanto medo do que as pessoas dizem? A ligação caiu. Fiquei ali parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O telefone tocou novamente. Era minha mãe. Vivian, por favor, venha pedir desculpas para a Sera. Ela está muito abalada. Nem comeu nada, passou a noite inteira sem tocar em comida. Eu não disse uma palavra. Desliguei o telefone e bloqueei todos os números deles. Arrumei minhas malas. E saí daquela casa sem olhar para trás. Israel Reddit, pouco depois de eu ir embora, Serafina recebeu alta do hospital. Ela colocou sua melhor expressão de mártir e disse: Mãe, pai, sinto muito mesmo. Eu arruinei completamente a grande noite da Vivian. Está tudo bem. O anúncio pode esperar. Desde que você não faça mais nada imprudente, isso é tudo que importa, disse meu pai, acariciando sua cabeça como se ela fosse uma boneca de porcelana. Minha mãe olhou para as câmeras que eu tinha instalado pela casa e suspirou. Eu sei que você já passou por muita coisa, mas a Vivian também está sofrendo. Por que vocês duas não trocam desculpas e deixam isso para trás? Ao ouvir a ideia de pedir desculpas para mim, um lampejo de puro veneno brilhou nos olhos de Serafina. Mas por fora, ela continuou no personagem. Está bem. Eu vou dizer que estou Ela nem terminou a frase antes de fazer sua clássica encenação e desmaiar. Mãe, por que você está pressionando ela para pedir desculpas? Ela acabou de sair do hospital. Os olhos de Félix ficaram vermelhos de pânico. Eu sou o chefe desta casa, e estou dizendo que a Vivian precisa descer aqui e pedir desculpas para a Serafina. Sera é teimosa. Ela não vai comer nada até receber esse pedido de desculpas, anunciou meu pai, agindo de forma autoritária. Minha mãe lançou um longo olhar investigativo para Serafina, mas no fim acabou cedendo. Ela suspirou e subiu as escadas para me procurar. Vivian, querida, estou entrando. Minha mãe abriu a porta do quarto apenas para encontrar a cama perfeitamente arrumada. E completamente vazia. Ela começou a entrar em pânico. Depois de verificar todos os cômodos da casa, gritou: Silas! A Vivian sumiu!
Liga para ela! Meu pai pegou o celular e discou, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Minha mãe também tentou. O mesmo resultado. Silêncio. Agora que eu realmente tinha desaparecido, eles finalmente entraram em pânico. Pegaram os casacos, prontos para sair à minha procura. Meu Deus! Desde que a Vivian apareceu, essa casa virou num verdadeiro circo! Reclamou Felix. Cale a boca! Meu pai se virou e lançou um olhar furioso para ele. Felix não recuou. Eu não estou mentindo. É melhor assim. Agora tudo pode voltar a ser como antes. Minha mãe deu um tapa no rosto de Felix. Você está ouvindo o absurdo que acabou de dizer? O fato de eu ter ido embora sem dizer uma palavra os abalou profundamente. Pela primeira vez, eles realmente me escolheram em vez de proteger o ego de Felix. Minha mãe começou a chorar. Vivian é sua irmã de verdade. Foi porque você rasgou o caderno dela que ela fugiu. Felix, eu te disse para tratar as duas de forma justa. Você está claramente favorecendo uma delas. Felix segurou o rosto irritado. Eu estava sendo justo. Toda vez que eu comprava presentes, eu também dava alguma coisa para a Vivian. Claro. Mas sempre foi uma bolsa de grife para a Sarah e uma amostra grátis para mim. Eu era a criança que sobrava. Mesmo assim, eu ainda guardava cuidadosamente cada coisinha que Felix me dava. Mas mãe, pai, eu só conheço a Vivian há pouco tempo. Como vocês esperam que eu sinta o mesmo por ela que sinto pela Sarah? Meus pais ficaram em silêncio. Ele estava certo. Eles também eram parciais, então não tinham como argumentar. Félix, vá preparar um macarrão para a Serafina. Seu pai e eu vamos procurar a Vivian. Bem naquele momento, Serafina milagrosamente acordou e começou a choramingar. Mãe, eu não quero a comida do Félix. Eu quero a sua. Pela primeira vez, minha mãe perdeu a paciência. Serafina, você não tem mais 5 anos. Pare de agir como uma criança. Comprei uma passagem e fui direto para a casa da vovó. Assim que entrei, vi apenas um prato de picles na mesa. Vovó, é só isso que você está comendo? Quando meus pais me levaram embora, fiz questão de que enviassem um cheque generoso para ela. Achei que isso facilitaria a vida dela, mas ela parecia viver ainda mais modestamente. Vivian, o que você está fazendo aqui? Vovó largou os hashes e segurou meu rosto. Por que você está ainda mais magra do que quando saiu? Vovó, olha para você também. Você também emagreceu. Enxuguei os olhos. Eles não te mandaram o dinheiro? Mandaram sim. Uma montanha de dinheiro, disse ela. Mas eu queria guardar cada centavo para pagar seus estudos. Minha garganta apertou. Arrumei uma desculpa para ir para o meu quarto, enfiei o rosto nos travesseiros e simplesmente perdi o controle. Mesmo depois de todo esse tempo, os lençóis ainda tinham aquele cheiro de sol e ar fresco. Meu celular não parava de vibrar. No meio de um mar de mensagens de ódio, vi uma mensagem da Maria. Senhorita, onde você está? Seus pais estão enlouquecendo. Soltei uma risada amarga. Preocupados? Se realmente se importassem, não teriam deixado a internet me destruir. Respirei fundo e abri o acesso às câmeras da mansão. Uma delas mostrou Serafina andando tranquilamente pela sala, falando ao telefone como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Finalmente me livrei da Vivian. Eu não sabia que ela era tão ingênua. Se soubesse que seria tão fácil, nem teria me dado ao trabalho de fingir suicídio. Talvez ela estivesse tão animada com a vitória que esqueceu completamente das câmeras. Eu só não esperava que mamãe e papai surtassem tanto assim. Eles até gritaram comigo por causa dela. Espero que ela apodreça em algum buraco por aí. Hahaha. Nem pisquei enquanto salvava os clipes. Logo depois, publiquei tudo nas minhas redes sociais. A situação mudou em questão de minutos. Ela fingiu suicídio? Isso é doentio. Eu sabia. Sempre achei essa garota falsa. Fazer uma cena dessas no próprio baile de apresentação já era um enorme sinal de alerta. Serafina entrou em colapso quando viu as postagens. Ela começou a destruir todas as câmeras da casa como uma completa descontrolada. Eu também não hesitei em postar o vídeo do surto dela. Herdeira falsa em colapso, golpe da Serafina. Essas hashtags ficaram entre os assuntos mais comentados por dias. Alguns dias depois, meus pais e Felix finalmente conseguiram me encontrar. Se vocês vieram implorar pela Serafina, podem simplesmente se virar e ir embora, disse friamente. Minha mãe começou a chorar imediatamente. Vivian, querida, eu não fazia ideia de que ela era tão cruel. Eu a mandei para um internato. Prometo que se você voltar para casa, vamos ficar do seu lado. Fiquei realmente surpresa. Não achei que minha mãe teria coragem de mandá-la embora. Meu pai empurrou Felix levemente para a frente. Ele me entregou, de forma desajeitada, um caderno que tinha sido cuidadosamente colado de volta. Vivian, me desculpa. Eu li suas anotações. Eu não percebia o quanto você tinha medo de voltar para casa, e sei que realmente feri seus sentimentos. Felix bateu na própria cabeça, frustrado. Israel Reddit. A governanta encontrou pacotes de sangue falso no lixo. Nunca imaginei que ela tivesse fingido um suicídio. Quando vi todo aquele sangue, perdi completamente o controle. Eu não devia ter descontado em você. Depois que Felix terminou sua sequência de desculpas, meu pai tomou a palavra. Vivian, por favor, só nos dê mais uma chance. Fiquei em silêncio por um longo momento, antes de balançar a cabeça lentamente. Cansei de confiar em vocês. Minha mãe chorava como uma criança. Vivian,
Sabemos que erramos. Reinstalamos câmeras pela casa inteira. Ela nunca mais vai poder te machucar. Mas mesmo quando eu tinha provas, vocês ainda escolheram ficar do lado dela. Um traço de tristeza passou pelos meus olhos. A menos que... Olhei para minha avó, que ainda mancava ao caminhar. Vocês levem a vovó de volta com a gente e paguem cada centavo das despesas médicas dela. Só descobri depois que voltei que ela tinha torcido o tornozelo no dia seguinte à minha partida. Ela apenas suportou a dor em silêncio. Só descobri depois de praticamente interrogá-la. A clínica local não tinha recursos para tratá-la. Ela precisava de um especialista. Meus pais concordaram sem hesitar. Quando voltamos para casa, minha mãe realmente esvaziou o antigo quarto de Serafina, que ficava ao lado do meu, para minha avó ficar. Serafina vai perder a cabeça, avisei minha mãe. E como esperado, quando Serafina chegou em casa e viu minha avó deitada na cama do quarto, ela explodiu. Mãe, pai, eu sou filha de vocês ou não? Por que um completo estranho está no meu quarto? Fiquei ao lado da minha avó, pronta para reagir caso aquela psicopata tentasse alguma coisa. Minha mãe respondeu friamente. É uma situação especial, apenas aceite. Você espera que eu simplesmente aceite um estranho? Minha avó interveio com um pequeno sorriso. Estranho? Se eu sou uma estranha, então você também é. Serafina entendeu imediatamente. Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Mãe, você vai deixar essa ninguém me insultar? Meu pai rugiu para ela. Serafina, eu já disse para respeitar os mais velhos. Peça desculpas agora. Vendo que todos estavam claramente do meu lado, ela agarrou desesperadamente a mão de Félix. Félix, olha, eles estão todos se voltando contra mim. Lembrando dos pacotes de sangue falso, Félix respirou fundo e lentamente puxou a mão de volta. Sera, considere isso seu castigo. Você realmente passou dos limites. Serafina ficou olhando para todos em completo choque. Então bateu o pé com raiva e saiu correndo. Serafina não apareceu quando o jantar foi servido. Pai, vamos procurar a Sera? Perguntou Félix, incapaz de esconder o nervosismo. Meu pai apenas empurrou o celular na direção dele. A tela estava cheia de alertas de transações. Boutiques de luxo, maquiagem, restaurantes sofisticados. Ela tinha gastado mais de $1 milhão em uma única tarde. Relaxa. A Serafina nunca permitiria passar nenhum dia de sofrimento na vida. Já era tarde da noite, e estávamos quase indo dormir quando ela finalmente entrou pela porta com os olhos inchados e vermelhos. Mãe, pai, não acredito que vocês nem vieram me procurar. Quando a Vivian foi embora, vocês entraram em pânico. Vocês são tão parciais. Estavam preocupados se eu estava morrendo de fome em alguma vala? Minha avó soltou uma risada fria. Pelo que parece, você comeu melhor do que todos nós juntos. Ainda tem molho no rosto, garota. Serafina limpou a boca por reflexo, mas não encontrou nada. Quando percebeu que minha avó tinha apenas provocado, parecia pronta para explodir novamente. Chega! Se você não quer ser mandada de volta para seus pais biológicos, é melhor calar a boca e se comportar, disse minha mãe com uma voz fria. Ao ouvir a firmeza na voz dela, Serafina fechou a boca e voltou para o quarto com um suspiro irritado. Félix apenas lançou um olhar rápido para ela, e pela primeira vez, não correu atrás para consolá-la. A balança finalmente estava pendendo para o meu lado. Mesmo assim, eu não tive coragem de baixar a guarda. Eu verificava o quarto da vovó e o meu várias vezes por dia, com medo de que Serafina tivesse preparado alguma surpresa cruel. Então chegou o dia em que trouxemos minha avó do hospital para casa. Mas, quando encontramos Serafina relaxando no sofá. Ela deveria estar na escola. Tinha um sorriso convencido no rosto, como se tivesse vencido. O pânico me atingiu como um caminhão. Corri imediatamente para o quarto da vovó, procurando qualquer sinal de que aquela garota tivesse mexido nas coisas dela. Félix entrou e riu do meu desespero. Respira, mana. Você está sendo totalmente paranoica. Até eu abrir o frasco de remédios da vovó. Os comprimidos que salvavam a vida dela tinham sido trocados. O sorriso no rosto de Félix desapareceu imediatamente. Meu cérebro praticamente explodiu. Desci correndo as escadas, derrubei Serafina no chão e comecei a sacudi-la com toda a força que tinha. Félix tentou me puxar para longe, mas minha avó bloqueou o caminho dele. Félix, se você ficar do lado dela desta vez, Vivian está morta para você. Ela nunca mais vai te chamar de irmão. Félix ficou rígido. Ele se virou e começou a verificar as gravações das câmeras de segurança. Ele estava apostando, rezando para que ela não tivesse entrado naquele quarto. Torcendo para que ainda restasse algum pedaço de consciência nela. Mas no segundo em que Serafina entrou na casa, as câmeras ficaram completamente escuras. Quando nossos pais chegaram, Serafina se afastou de mim e se jogou nas pernas da minha mãe, chorando desesperadamente. Eu estava ofegante, lançando olhares furiosos para ela enquanto ela inventava sua história. O que aconteceu? Félix, me diga, perguntou minha mãe completamente confusa. Félix abriu a boca para falar, mas Serafina o interrompeu com um grito. Mãe, olha o que esse monstro fez no meu rosto. Meu pai desviou o olhar, incapaz de encarar aquilo, e se virou para mim. Vivian, você foi longe demais. Não importa o que ela tenha feito. Você deveria ter falado conosco. Como pôde espancar sua irmã desse jeito? Ela trocou os remédios para o coração da minha avó, gritei. Minha mãe congelou, olhando para Serafina em choque.
Sera, você realmente mexeu naquele remédio? Serafina apenas balançava a cabeça desesperadamente. Meu pai chamou o médico da família para examinar o frasco. O médico observou os comprimidos e respirou fundo. Eles foram trocados. E isso é sério. Esses 2 medicamentos formam uma combinação letal. Se ela tomasse isso durante um ataque, morreria em minutos. Ao ouvir a palavra letal, cerrei os punhos, pronta para avançar novamente. Minha avó me segurou. Vivian, querida, eu estou bem. Não desperdice sua energia. Olha só, ela arranhou seus braços. Ela obviamente tinha reagido quando eu a derrubei. Suas unhas postiças tinham rasgado minha pele, mas eu nem sentia a dor. Eu só continuei sacudindo ela até que ela não soubesse mais onde estava. Quando minha mãe viu meus braços machucados, seu rosto finalmente se endureceu. Ela fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Serafina, lembra do que eu te disse? Eu te avisei que se você tentasse machucar a Vivian de novo, eu teria terminado com você. Serafina gritou entre lágrimas. Eu não machuquei a Vivian, eu só troquei os comprimidos da velha. Dessa vez, eles não hesitaram. Rasgaram os papéis da adoção, mandaram-na de volta para os pais biológicos e mudaram legalmente seu nome de volta para Serafina Will. Israel Reddit. Mesmo assim, eu ainda carregava meu caderninho comigo, rabiscando o tempo todo. Tracei 100 maneiras diferentes de Serafina tentar se vingar. Eu estava em uma ligação com Félix, e quando mencionei que ela poderia contratar alguém para me sequestrar, ele soltou uma risada curta. Mana, você está pensando demais. Serafina é terrível, mas não é tão burra assim. Ela nunca cometeria um crime em plena luz do dia. Ele continuou falando, mas eu não respondi. Tudo o que ouvi foi a voz de Serafina dizendo: Mãe, você não precisa de dinheiro para a cirurgia do meu irmão? Vender uma filha não vai resolver. Por que não vendemos as duas? Ela me nocauteou. Quando recuperei a consciência, ela segurava meu queixo e sussurrava: Vivian, vou deixar você sentir exatamente como é ser manipulada por um velho nojento. Serafina foi esperta dessa vez. Ela quebrou a câmera escondida no meu grampo de cabelo e queimou todos os dispositivos que eu tinha comigo. Depois disso, fez com que seus pais biológicos me empurrassem para um monte de feno em um triciclo enferrujado. Os dois praticamente brilhavam de ganância. Serafina, você é um gênio. Finalmente temos dinheiro para as contas do seu irmão. Anda logo, não faça o comprador esperar, insistiu Serafina. Mas antes que pudessem sair do beco, uma multidão enorme cercou o lugar por todos os lados. O que tem na traseira desse carrinho? Enquanto eles tentavam inventar uma desculpa, os olhos de Serafina brilharam. Ela empurrou os pais para o lado e correu para a frente. Félix! Você veio me resgatar, não veio? Ela abriu um sorriso falso de alívio antes de começar a chorar. Félix, você não faz ideia de como essas pessoas são doentes. Eles me deixaram sem comer e tentaram me vender para algum pervertido por dinheiro. Foi um pesadelo. A traição repentina deixou o casal furioso. Sua ingrata! Eu devia ter te estrangulado quando nasceu. Você está mesmo se voltando contra sua própria mãe? Ignorando os gritos, Serafina tentou agarrar a mão de Félix, mas ele a empurrou com força. Serafina Will, o que você fez com a minha irmã? Félix se aproximou dela, levantando o celular. Na tela havia uma transmissão ao vivo privada. Desde o momento em que ela me nocauteou até o instante em que destruiu meus equipamentos, o verdadeiro rosto de Serafina tinha sido transmitido em tempo real. O rosto dela ficou pálido como um fantasma. Aquela desgraçada estava transmitindo ao vivo? Graças à campanha de difamação que ela mesma havia criado antes, eu tinha acabado ganhando um enorme número de seguidores. Eu tinha iniciado a transmissão pouco antes de entrar na ligação com Félix. Ela provavelmente sabia que eu estava no telefone, então preparou toda aquela história de vítima para culpar os próprios pais e despertar a simpatia de Félix. Ela sabia que Félix costumava ser seu maior escudo, e o inferno que ela tinha passado nos últimos dias era bem real. Ela estendeu os braços machucados, tentando desesperadamente despertar os instintos protetores dele. Mas Félix simplesmente passou por ela. Ele me puxou para fora do monte de feno e me abraçou com força. Me desculpa, Vivian. Serafina ficou paralisada, completamente imóvel. Então a polícia chegou e levou todos embora. Os pais biológicos dela foram enviados diretamente para a prisão. Mas como Serafina tinha menos de 16 anos e também era considerada vítima de abuso, ela foi liberada apenas com uma advertência formal. Ela se agarrou às mangas dos meus pais, o rosto coberto de lágrimas. Mãe, pai, eu sei que errei. Por favor, me deixem voltar para casa. Eu posso ser a empregada de vocês. Só, por favor, não me abandonem. Fiquei um pouco afastada, pegando meu caderno por instinto. Já imaginava o desastre caso eles amolecessem. Enquanto escrevia, lágrimas começaram a cair. Minha mão tremia sem parar. Mas para minha surpresa, eles responderam com absoluta firmeza. Serafina, nós nunca mais vamos deixar nossa filha viver com medo por sua causa. Eles seguraram minha mão com firmeza. O aperto era quente e seguro. Vivian, você não precisa mais se preparar para o pior. Nós, e seu irmão, finalmente vamos te amar do jeito que você merece. Serafina foi enviada para morar com alguns parentes distantes. Mesmo assim, eu não conseguia me livrar da paranoia de que meus pais poderiam amolecer um dia e trazê-la de volta para casa.
Minhas noites eram um desastre total. Eu continuava tendo pesadelos distorcidos em que Serafina machucava minha avó, enquanto meus pais e Felix ficavam do lado dela. O sorriso tinha desaparecido completamente. Eu passava cada hora acordada imaginando roteiros da minha própria queda trágica. Meus pais consultaram um psiquiatra pelas minhas costas. Ele disse que eu estava lidando com um trauma grave e precisava de uma enorme sensação de segurança para conseguir me recuperar. Então eles entraram em modo total de proteção. Sempre que podiam, me levavam para sair, me mantinham ocupada o tempo inteiro, para que eu não tivesse um segundo sequer para entrar em espiral. Eles nunca voltavam para casa de mãos vazias. Sempre traziam presentes como forma de dizer, nós te amamos. Felix virou praticamente meu guarda-costas pessoal. Ele me deixava na escola, almoçava comigo e me acompanhava de volta para casa todos os dias. Eles também confiscaram meu caderno e leram cada um dos meus cenários de e se. Depois, foram desmentindo um por um, prometendo que nada daquilo jamais aconteceria. Finalmente, começávamos a nos sentir como uma família de verdade. Mas justamente quando achei que tudo estava finalmente tranquilo, Lily entrou correndo pela porta, gritando como se o mundo estivesse acabando. Senhor e senhora. Walsh! A Serafina está com câncer! Ela está apodrecendo numa cama de hospital e não tem ninguém! A mão da minha mãe congelou no ar. Câncer! Lily assentiu rapidamente. Ela só quer ver vocês uma última vez. Olhei para o rosto dos meus pais. Quando vi um pequeno lampejo que parecia tristeza, meu coração afundou. É câncer, pensei. Não tem como eles continuarem frios diante disso. Mãe, pai, eu disse com a voz neutra. Vão vê-la. Não se preocupem comigo. Façam o que acharem certo. Para meu completo choque, minha mãe falou com uma expressão de pura indignação. Gente, isso é terrível. Dos 6 caranguejos peludos que eu comprei hoje, 2 estavam mortos. Meu pai soltou um suspiro pesado. Golpistas! Esses vendedores realmente acham que podem nos vender produto velho e sair impunes. Minha avó soltou uma risada. Da próxima vez me leve junto. Vou dar uma bronca naquele vigarista. Minha outra avó deu uma mordida no caranguejo e seus olhos brilharam. Meu Deus, isso está delicioso! Você precisa me ensinar essa receita secreta. Felix estava ao meu lado, colocando carne de caranguejo recém-descascada na minha tigela. Aqui, mana. Come logo enquanto está quente. Eu fiquei olhando para eles completamente confusa. Espera, vocês estão falando sério? Lily parecia tão chocada quanto eu. Não importava o quanto ela tentasse fazer meus pais se sentirem culpados, toda a minha família simplesmente a ignorava. No fim, ela percebeu que não conseguiria nada e saiu pela porta silenciosamente. Quando ela foi embora, perguntei para minha mãe se ela realmente não se importava com Serafina. Minha mãe soltou uma risada fria. Esse câncer é uma mentira completa. O médico dela já me ligou e contou tudo. Tudo fez sentido. Eu realmente tinha imaginado que ela faria algo assim. Eu sabia que ela tentaria usar a carta da doença. Mas e se fosse verdade? Perguntei. E se ela realmente estivesse doente? Meu pai nem levantou os olhos do prato. Então seria apenas o karma alcançando ela. Nós já fizemos mais do que o suficiente por aquela garota. Não devemos mais nada a ela. Pouco tempo depois, Serafina apareceu no noticiário da noite. Ela estava completamente descontrolada, com o cabelo embaraçado e os olhos cheios de ódio. A repórter informou que ela havia assassinado brutalmente o próprio irmão mais novo. Ela tinha acabado de completar 18 anos, então seria julgada como adulta. Quando os policiais a empurraram para dentro da viatura, ela gritou com todas as forças. Vivian Walsh, eu te odeio! Família Walsh, espero que todos vocês apodreçam! Felix desligou a televisão sem dizer nada. Voltamos a jantar. Ninguém mencionou o nome dela. Ninguém derramou uma única lágrima. Para nós, Serafina já era apenas um fantasma. Ela foi condenada à morte. Quando ouvi a notícia, senti uma estranha sensação de encerramento. Fiquei olhando para o caderno nas minhas mãos, as páginas cheias de todos os meus antigos medos. Finalmente, joguei aquele caderno idiota no lixo. Depois me virei e segurei a mão da minha avó. Meus pais então me contaram que tinham reservado um salão 5 estrelas para o meu baile de aniversário. E assim, tive meu final feliz. Fim, que Deus te abençoe.